Então tem o conceito de karma, que é uma coisa imutável, e tem o dharma, que é que pode ser mudada fazendo virtudes, né? Lá em Isaías 64:6 diz que nossa justiça, as coisas que a gente faz de bom, quando a gente não tem a Cristo, são como trapo de imundície. Então as boas obras, elas só começam a ser boas obras depois que nós passamos pela iluminação do Espírito Santo, tá? Então, é como se você pegasse um mendigo e ele está todo, a roupa dele está suja, toda rasgada, e aí ele encontra um outro mendigo e ele vê o mendigo também deitado, sem roupa, também. Aí ele pega a roupa dele que está toda rasgada e ele dá para esse outro mendigo para cobrir ele do frio. Não vai acontecer nada, porque a roupa está rasgada, a roupa não tá suja. Então é uma coisa, se eu quiser fazer boas obras sem nascer de novo, é isso que eu vou estar fazendo. Para Deus, as minhas boas obras são como trapo de imundície, porque elas não são feitas em Deus, mas elas são feitas por mim para querer ganhar a justiça de Deus, né? Então, não dá certo. A justiça própria. O que está escrito na Bíblia? Abraão creu e isso foi imputado como justiça, porque ele creu em Deus. Então, as boas obras feitas em Deus, estas sim são boas obras. Agora, eu não estou querendo desmerecer as pessoas que fazem boas obras e não conhecem a Cristo. Não estou querendo dizer nada disso. São obras humanas, mas não tem poder para aperfeiçoar espiritualmente. É isso que eu estou querendo dizer. Você pode fazer boas obras, você pode ajudar o seu vizinho, você pode ajudar quem que você quiser. Você pode fazer boas obras para quem você quiser. Mas se não for feita em Cristo, serão somente obras humanas. Não tem poder espiritual para salvar ninguém. Nós não fazemos boas obras para se salvar. Mas depois de sermos salvos por Cristo, aí sim fazemos boas obras. O processo é o inverso. Então, essa lei pra gente, do budismo não faz muito sentido assim para a gente, né? A gente falando de renascimento, diferente do espiritismo, e voltando de novo, né, falando sobre o espiritismo, embora tenha uma relação bem parecida, o renascimento, para eles, rejeita o conceito de autoestima, ou seja, eles rejeitam o eu, o ego, a pessoa. O renascimento, para eles, é entendido como uma continuação dinâmica, que eles chamam de origem dependente, determinado por causa e efeito, e não pelo conceito de transmigração da alma de uma existência para outra. O que eles estão querendo dizer é o seguinte: quando eu morro e eu renasço de novo, quando eu vou renascer de novo, o que acontece? Aquela pessoa que renasceu, ela não vai com a mesma mente que ela tinha lá atrás. Porque o renascimento, ele pressupõe ou avanço, né, progresso, ou regresso. Você voltar atrás. Ou você progride ou você regride. Só que aquela pessoa que volta, ela não tem consciência nem de uma coisa e nem de outra. Porque o que interessa aqui, na realidade, não é se eu tenho consciência de quem eu fui em vidas passadas. O que me interessa é a causa e efeito. O que eu fiz em vidas passadas. Né? Aquela história do eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Então, isso que vai determinar se você vai para frente ou vai para trás. Você fez o bem, você foi virtuoso, então você vai nascer de novo e lá na frente, numa casta superior, numa condição superior. Fez o mal? Volta para trás e você vai nascer numa condição inferior. Então, para eles, a consciência
que é tão, que pra gente é uma coisa tão cara, né? Uma coisa que a gente aprende muito, que a gente vai dar conta das obras que a gente fez na nossa consciência. Jesus fala muito sobre isso, né? Jesus ele não fala sobre o corpo necessariamente. Ele fala aquilo que você pensou na tua cabeça. Você é culpado por aquilo que você pensou. Não é pelo aquilo que você fez ou pelo aquilo que você falou, mas até por aquilo que você pensou. Então, quando ele está falando para os judeus sobre o adultério, e ele fala assim, mas a pessoa não adulterou, ela não chegou às vias de fato. Então, ela não pecou. Jesus fala, não. Se ele pensou em adulterar com alguém, ele já adulterou, porque ele já fez isso na cabeça, já fez no coração. Então, a esfera de Cristo ela é muito maior, porque ela trata com a consciência. Então, quando o budismo tira essa consciência, eu não preciso me responsabilizar por isso, é uma coisa que vai acontecer naturalmente, as coisas vão acontecendo naturalmente, é o causa e efeito, é a lei do universo, é uma integração com o universo, eu tiro a minha responsabilidade, eu tiro a minha consciência, eu tiro eu tiro aquilo que é mais sagrado, porque eu preciso saber o que eu fiz, eu preciso saber por que é que eu estou pagando. Eu quero saber por que é que eu estou pagando por um pecado que eu fiz. Então, é o que Jesus vai fazer com a gente. Jesus vai falar, olha, ele vai explicar por que que você está no céu e por que que você está no inferno. Ele vai dizer isso para você, para as pessoas, né? Quando chegar a hora. Porque ele vai explicar, porque a pessoa precisa entender. E a gente vê lá em Lucas, né? No caso de Lucas 16, 23, lá no caso de Lázaro, né? Que ele fala, as pessoas estão conscientes, diz que morreu, foi ao inferno, e lá ele olhou e viu Lázaro, Abraão do outro lado. Então ele sabia que ele estava sofrendo, ele sabia que ele estava num lugar ruim, ele sabia o nome de Lázaro, ele sabia o nome de Abraão, e ele sabia que ele tinha deixado irmãos e parentes do outro lado, que ele manda Lázaro ir lá, ressuscitar e falar para os parentes. Então, a consciência para o evangelho é muito forte. Não adianta você falar, chegar no outro lado da vida, eu vou sofrer de amnésia, eu vou chegar no céu e não vou lembrar de nada. Você vai lembrar, você vai lembrar de tudo. Porque é a consciência, Deus trabalha muito com a consciência. Você precisa entender, saber, para você ir para frente sabendo onde você está pisando. Então, eles excluem nesse renascimento, né, que eles chamam de você nascer várias vezes, voltar várias vezes. E a Bíblia fala que você não volta. Hebreus 9, 27 fala, você só vai nascer uma vez. E depois disso você vai ter que prestar conta a Deus do que você fez com esta vida aqui na Terra. Tá? Aí, continuando aí, depois do renascimento. Então, eles acreditam que você pode renascer, né? Você vai poder renascer em alguns reinos, né? São os lugares de renascimento. Então, você pode renascer no reino dos seres do inferno. Olha só. Não há céu. O céu é o nirvana, né? Mas não há Deus, mas há o inferno. Eu acho engraçado, né? Então, você pode nascer no reino dos seres do inferno, nascer no reino dos fantasmas famintos, no reino animal, no reino dos seres humanos, do semideus e finalmente no divino, né? Então você pode, a função aí, ela é chamar, que você atinja a divindade. Então você é o seu Deus particular. Você vai melhorando a tua vida por você mesmo, pelos teus méritos, sem precisar de ninguém, e um dia você vai ser um ser divino, um Deus. E eles também tem um lugar aí, e esse lugar divino também tem vários compartimentos, porque tem que ir subindo, né? Eles chamam de as moradas puras alcançadas através de enorme realização espiritual, conhecidas como não regressivas e muito perto do nirvana. Então ainda tem as moradas puras,
Que ainda nirvana, de fato, é um lugar onde você não, só que você não volta mais. Você pode, a partir dali você melhora para o nirvana. Você não volta mais. Então, o que é o nirvana? O nirvana é uma ausência de sofrimento. É uma paz eterna. É isso? Isso que é o nirvana. O nirvana é você se desapegar tanto da matéria, tanto deste mundo, tanto das coisas desse mundo, que você se une com o universo e se torna um com o universo a tal ponto que você já não é mais afetado pelo sofrimento, não é afetado mais pela ilusão do tempo, que eles chamam de Maya, né? Então, a ilusão, ela acaba e você começa a enxergar a vida como ela é, né? Mas tudo com esforço próprio, né? Tem uma linha também que acredita, não é toda, não, mas tem uma linha que acredita que existe um estado intermediário. Antes de você renascer de novo, você fica lá, né? Que eles chamam de bardo, né? É um lugarzinho que você não renasce imediatamente, né? Você tem uma sala de espera, você fica esperando renascer. Por um motivo óbvio. Esse ensinamento foi introduzido depois, por uma questão de matemática, né? É uma questão de matemática. Porque se você morre hoje e renasce hoje, a Terra teria, além das mortes e nascimentos, esses renascimentos. Então, a população dobraria muito rápido, né? Então, existe que nem plano de saúde, existe uma carência. Não pode nascer rápido, não tem que dar um tempinho para ficar lá no lugar de espera que eles chamam de bardo. Agora, uma observação importante que eu já fiz lá quando eu falei do espiritismo, é uma coisa importante. Se há uma melhora, se esses renascimentos são para melhorar a humanidade, aí vai aquela pergunta clássica. A humanidade está melhor? Vocês acham que a humanidade está melhorando dia a dia? Eu não estou vendo isso. É uma coisa que eu não falar do Covid, né? Todo mundo falou, nossa, mas isso vai servir para uma coisa boa. Quando passar o Covid, nós teremos pessoas melhores, vão entender o processo, vão melhorar. Ah, piorou. O povo está cada vez mais imprudente, mais maluco, mais doido, como se não houvesse, vivendo como se não houvesse amanhã, né? Então, esse processo de melhora da humanidade, a gente não está vendo, né? A gente está vendo só uma piora, como Deus disse que ia acontecer, né? Que nos últimos dias, pessoas amantes de si mesmas, tendo comichão nos ouvidos, irresponsáveis em contratos, mentirosos, avarentos, adúlteros, homicidas. A Bíblia fala que ia piorar, né? Então, Deus fala que vai piorar, mas o budismo diz que vai melhorar. O ser humano pode melhorar a si mesmo. Ele mesmo pode se melhorar. A gente não está vendo isso, né? Então, o Sansara, como a gente falou lá atrás, né, que é o ciclo de nascimento, nesses 6 reinos aí, ele vai... Parece a roda do desenho, parece aquela roda daquele jogo do Silvio Santos, né? Vai girando, gira a roda, onde cair, você está lá. Então, ali, Sansara está renascendo nesses 6 reinos até você chegar ao Nirvana, que é a salvação. Aí a gente vai ler lá em João 3,7 a esse respeito. Deixa eu aqui abrir. O que diz em João 3,7? A gente vê o que é que a Bíblia diz, né? É importante a gente saber o que é, o que Deus diz pra gente, o que a gente está aqui para aprender, o que Deus diz pra gente, né? Pra gente poder falar quando a gente também estiver junto com as pessoas, né? Diz assim. Ele fala assim, não te maravilhes de te ter dito, é necessário nascer de novo.
Então, quando ele fala de nascer de novo, né? Quando a Bíblia fala a Bíblia não fala de renascimentos, ela fala de novo nascimento. Você vai nascer através do Espírito Santo. Ele vai fazer com que você nasça de novo para Deus, né? O Espírito Santo vai, após você aceitar a Cristo, entender o plano de Deus para a sua vida, você recebe o Espírito Santo e ali ele vai iluminar o teu entendimento e a gente chama isso de nascer de novo. A gente não, Jesus chamou, né? Isso de nascer de novo. Agora não mais de homem só, mas do Espírito Santo de Deus. Esse processo, essa chavinha, ela só é ligada do lado de lá. Eu não tenho poder de fazer ninguém nascer de novo. Nem eu mesmo. Quem tem este poder é Deus, através do Espírito Santo, quando eu ouço a palavra dele, quando eu estou exposto à pregação do Evangelho. Então, ali eu entendo, compreendo, recebo a Cristo, o Espírito Santo vem, ilumina o meu entendimento, eu nasço de novo. Então, não existe renascimentos, existe o nascer de novo, que aí você se torna uma nova criatura e você passa a entender os planos de Deus para a tua vida, né? Aí embaixo também o Nirvana, então é estado atingido quando nos libertamos do samsara, não esclarecido, ou estado de sofrimento. Então, de novo, né, quando você está nessa roda aí de renascimento, quando você consegue se libertar dessa roda de renascimento, você se vê livre do sofrimento. Eles têm um problema com o sofrimento, né? E o Evangelho, ele tem um ensinamento completamente diferente do sofrimento, né? Eu acho engraçado. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflição. Você vai ter sofrimento, mas tem bom ânimo. Não é para você se desesperar com o sofrimento. O sofrimento existe, né? Não é uma coisa que você vai se alienar e não vai sofrer por antecedência, porque você vai sofrer. Eu estava lendo de novo o Moacir Franco, vai perguntar para ele o que ele tem medo. Ele diz que ele tem medo de tudo. Ele tem medo da vida, ele tem medo de viver, tem medo do futuro, né? Então ele não consegue viver porque ele tem medo do sofrimento que ele possa vir a ter. Ele nem teve ainda. Então você fica congelado, né? Se você temer o sofrimento virá. Agora, a tua relação com o sofrimento é que a Bíblia fala lá em Coríntios 13:7 que o amor é sofredor, né? Ele sofre. Não só com o problema dele, mas é sofredor do problema do outro. A tal da empatia, né? Que está tão em voga aí. Então, você que ama, você sofre pelo outro. Você sofre pelo teu filho quando ele sofre. Você sofre pela tua esposa quando ela sofre. Você sofre pelo teu vizinho. Você sofre pelo teu amigo. Você sofre pela tua mãe. Você sofre pelo teu pai. Você sofre por todo mundo. E você tem uma relação com o sofrimento que você tem que passar por ele, né? Pega a cruz e me segue, Jesus falou. Você tem que pegar a tua cruz. Você tem a tua cota de sofrimento. Isso não é problema. No Evangelho, o sofrimento não é problema, né? Mas para ele era um grande problema, né? Próximo tópico, por favor. Bom, aí ele tem as 4 grandes verdades, né? A partir da sua iluminação, Buda vai ter as 4 verdades principais ali que ele aprendeu, né? Primeiro, a vida nos levará ao sofrimento de uma forma ou de outra. Ótimo. Isso aí, a gente sabe já, né? Desde que nasceu, você já nasce apanhando, então você sabe que só vai sofrer, né? Então, não é novidade. Ele descobriu que o sofrimento ia chegar. Então, ele saiu daquela bolha, né, que ele estava, e ele aprende que... Outro dia eu estava assistindo faz tempo, um pouquinho, eu estava assistindo o testemunho da Fernanda Brum, e ela dizia assim, olha, eu não sabia que... Ela fez um CD, né, todo para as missões internacionais.
E ela, depois de tanto tempo de estar na igreja, olha que ela começou numa igreja tradicional, né? Que é forte nessa área de missões. Ela dizia assim, eu não sabia que havia perseguição religiosa em outros países. Eu fiquei chocada, então eu resolvi fazer esse CD para ajudar os missionários que estão sofrendo na África, né, dos países e tal. Aí eu fiquei chocada depois, porque eu falei, meu Deus, como é que uma pessoa dentro da igreja, ela não sabe que há perseguição a evangélicos nas missões que estão por aí pelo mundo. Esses dias eu estava no Twitter, né? E aí uma irmã falou assim, Bolsonaro falou de cristofobia. Aonde ele viu cristofobia? Não existe cristofobia, isso é invenção da cabeça dele. Aí eu pensei comigo, meu Deus do céu, tem noticiário de mortes, de missionários mortos na África, na China, em tudo quanto é parte do mundo. E a pessoa está dentro da igreja, mas ela está dentro da igreja, mas ela tá cercada por um cuidado, ela está cercada por... Ela está numa torre de marfim. Aqui o evangelho é maravilhoso. O máximo que a gente passa é uma brincadeira, outra, uma provocação, um bullying básico, né? Mas está tão alienada dos problemas no mundo, né? Eu fiquei, às vezes a gente fica pego de surpresa, porque a gente ensina tanto e às vezes a gente está achando que as pessoas estão entendendo o que a gente está ensinando. Mas tá passando alguma coisa, né? A gente não está fixando bem o ensinamento na palavra, né? Aí Hebreus ali, 10:32, fala assim, lembrai-vos, porém, dos passados, em que depois de seres iluminados, olha só, iluminação, depois de seres iluminados por Deus, suportaste grande combate de aflições. Então é justamente quando você vai ser mais afligido, mais vai sofrer, é depois da tua iluminação pelo Espírito Santo. Quando iluminar o teu entendimento e você perceber que tudo aquilo que você fazia antes, toda aquela tua vida pregressa era de inimizade contra Deus, aquilo vai te causar um sofrimento terrível, porque a primeira coisa, você vai ser excluído, teus amigos não vão ser mais teus amigos, porque agora você se converteu, eles não querem mais andar com você, e nem você, os caminhos também que a gente anda, também não passa pelos caminhos que eles andam. Então começa tudo a fazer sentido, e a primeira coisa que vem é o sofrimento, a gente passa pelo sofrimento. Então, de uma forma ou de outra, nós vamos passar por sofrimento, tá? E o sofrimento, ele é necessário. A Bíblia fala que o sofrimento, ele serve para nos... É como se fosse lá o fogo, né? Que faz que tira toda a impureza do ouro, né? Tem que ferver o ouro numa temperatura muito alta para que aquelas escórias saiam, aquela sujeira saia do ouro e ele fique puro. Então, o sofrimento vai fazer isso com a gente. Deus fala isso. Nós vamos passar pelo sofrimento, porque sem sofrimento a gente não consegue também sofrer pelo outro, né? Hoje eu consigo entender muito o sofrimento dos outros pelos sofrimentos que eu passei, porque enquanto eu não passei alguns sofrimentos na minha vida, eu também não tinha empatia pelo outro, não tinha esse pensamento que eu tenho hoje. Até que uma pessoa muito próxima de mim falecesse, a minha vivência com a morte era uma coisa muito distante. Morria um parente distante, morreu outro parente distante, mas não era próximo. Quando morreu dentro da minha casa, né, com o falecimento da minha irmã, aí caiu a ficha. Aí eu vi o que era sofrimento. Aí eu entendi o que as pessoas passam. Eu não sabia da prática. Então o sofrimento, ele nos humaniza. Nos coloca todos debaixo do mesmo teto. Todos debaixo da mesma situação. O sofrimento deixa o orgulhoso humilde. O sofrimento nivela o milionário com o pobre. Então é necessário a gente passar
por essas situações, né? Não é agradável, mas a gente tem que passar. Tá bom. Então, aí foi a grande revelação dele, foi que a vida nos levará ao sofrimento de uma forma ou de outra. Ótimo. Legal. 2. O sofrimento é causado pelo desejo. Porque aí vem a história que o corpo é uma coisa pecaminosa. Então, se eu desejar alguma coisa, eu estou alimentando o pecado que está em mim, né? Então, o sofrimento é causado pelo desejo. Aí eu coloquei de parênteses, né? Embora a lógica nos ensine que há outros tipos de sofrimento que são alheios à nossa vontade ou de outra pessoa, ou de outrem, né? Então, às vezes eu sofro, não é por causa do meu desejo. Às vezes eu sofro, quem é que tem o desejo de ter uma doença contagiosa ou uma doença terminal? Então, não é o desejo que vai me causar o sofrimento. Eu não desejo, mas acontece. Como diz lá, Jó disse, né? Tudo que eu tinha medo aconteceu. Eu não tinha desejo de me afligir, de algum mal me acontecer, mas aconteceu. Porque é alheio à minha vontade. Eu não tenho poder de barrar o sofrimento. Eu não tenho poder de proteger as pessoas que eu amo de doenças, de problema. Não tenho como. Então, é você dizer causado pelo desejo é uma bobagem, né? Porque o sofrimento é causado por vários fatores além do nosso poder, tá? Ele vai além, a gente não tem controle sobre isso, tá? Aí o 3 também, a terceira revelação lá dele. O sofrimento acaba quando termina o desejo. Ele elimina a eliminação da ilusão, que eles chamam de Maia, né? Ele chama que a ilusão é a Maia, né? Que eles chamam eliminação da ilusão. Assim alcançamos o estado de iluminação, né? Quando a gente nega o desejo, que é uma ilusão. Por exemplo, vamos lá. O que eles querem dizer? Realmente, as coisas que a gente tem aqui, que a gente conquista aqui, elas são ilusórias. A Bíblia já diz isso, que são palhas jogadas no vento, certo? Então, por quê? Porque quando eu morrer, eu não vou levar nada disso. Então, não adianta eu ter um palacete, um carro, ter... Peraí. Voltou aqui, peraí. Voltando. Então, não adianta eu pegar as coisas que eu tenho e me respaldar nas coisas que eu tenho como se fosse grande importância. Então, eu tenho importância porque eu tenho muitas coisas. Isso realmente é uma ilusão da vida. A Bíblia chama de soberba da vida, né? Então, porque você acha que você é grande coisa, porque você veste Armani, né? Ou Saint Laurent. Então, você, olha, eu vou aquelas bolsas de marca, vou e fico ostentando uma coisa. Você não é importante só pelo que você mas pelo que você tem. Isso é uma grande ilusão, é verdade. Tá? É o que ele está dizendo. Só que, aí eu coloquei de parênteses, ilusão seria pensar que o sofrimento acaba junto com o desejo. Talvez o fim do desejo seja uma causa de sofrimento a mais também. Então, às vezes, quando você sublima, tem muita gente que sublima o desejo, acaba também sofrendo por causa disso, né? Porque quando eu desejo muito uma coisa e ela não acontece, e eu falo, também não... Mas é uma grande mentira, você só sublimou aquilo. Você se fez uma... Você acaba fingindo que você não deseja mais aquela coisa. Mas aí ela vira mais objeto de desejo do que antes, porque você fica só pensando e raciocinando naquilo. Bom, vamos diferenciar, você está falando muito de desejo, né? O que faz o ser humano ser considerado um ser pensante, consciente, né? Diferente dos animais, é justamente a gente chama de volição, vontade. Tá? A vontade é diferente do desejo. Então, você tem a vontade, você faz as coisas que você tem vontade.
Então, o desejo, ele é um sentimento acentuado da vontade. Então, às vezes, nem tudo que você deseja, você precisa realmente ter, né? É uma coisa acentuada. Mas isso, de forma alguma, é uma coisa ruim. Porque você pode desejar algumas coisas boas para a tua vida sem que aquilo se torne um mal, né? Sem que seja uma coisa ruim. Você pode desejar coisas boas, sim, né? Deixa aquilo não te prejudique. Né? Nem que você fique fissurado naquilo como se aquilo fosse a tua vida, né? E aí a quarta revelação, lógico, é que este caminho do meio, ou da iluminação, você só chega, só alcança pelos ensinamentos de Buda. Não dá para você ir por outro caminho, né? Eles falam que essa iluminação que Buda teve, ele se explicou, ensinou, e você vai aprender só através dos ensinamentos dele, né? Então ele dá uma exclusividade ali, né? Ele é bem exclusivista no ensinamento. E a gente sabe que não é bem assim. Vamos ler aí no 2 Coríntios. Eu anotei. 2 Coríntios 4:6. Ele fala assim, porque Deus, que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, a iluminação de Deus, ela resplandece na face de Jesus. Nossa, tem aquele versículo que fala assim, olhai para nós e sereis, olhai para o Senhor e sereis iluminados. Então, para você ser iluminado, você tem que olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele tem poder para nos iluminar. É o que ele disse para Filipe, né? Filipe pediu, mostra-nos o Pai. Ele falou, mas Filipe, eu estou andando aqui contigo esse tempo todo, quem vê a mim, vê ao Pai. Porque a luz do Pai resplandece na face de Jesus Cristo. Né? E sem véu, está ali exposta. Então, na realidade, a iluminação está em Cristo Jesus. Só Ele pode iluminar o caminho, só Ele pode iluminar os nossos entendimentos, só Ele pode fazer esta obra, né? Nenhum homem pode fazer isso. A gente sabe que nenhum ser humano pode salvar a si mesmo, né? Nenhum ser humano pode melhorar a ponto de virar uma deidade. Então foi isso que aconteceu com o Buda, né? Ele se tornou iluminado, ele foi para o Nirvana, ele se tornou um ser divino. Porque eles acreditam, então, que você acredita. É diferente a gente estudou Espiritismo, estudou o Mormonismo também, que eles acreditam que a gente era Deus antes e depois pode se transformar num outro Deus, né? Pode vir a ser uma divindade, um Deus. Eles também acreditam mais ou menos nisso. Eles não acreditam que exista um Deus, mas que você pode se tornar um ser divino, né? Você pode alcançar o Nirvana e no final o Nirvana um lugar onde você se harmoniza com o universo e você vira praticamente um nada. O Nirvana é um nada absoluto. Não há consciência, não há sofrimento, é uma paz eterna é um ascetismo, né? Engraçado que ele se afasta dos sadhus, que são os ascetas, que ficam sentados o dia inteiro, com as pernas dobradas, fazendo yoga, fazendo meditação, alienados do mundo, totalmente alienados, eles achando que a alienação vai trazer a libertação, a iluminação, e aí Buda reproduz isso, ele fala, o Nirvana é isso. É você estar tão harmonioso com o universo, que você consegue se transformar num nada, num asceta, um sadhu sentado eternamente em berço esplêndido, tá pior que o nosso hino, né? Ele fica lá só no Nirvana. Bom, para concluir, esse é um pensamento bem diferente, né?
do que o Evangelho nos dá. O Evangelho nos dá a vida eterna, com Deus, conscientes e com a eternidade pela frente. Concluindo, Buda, a despeito de toda a sua erudição, porque ele era ele teve instrução privilegiada, ele era um príncipe, né? Ele era somente um ser humano e não teria condições de nos conduzir para além desta vida, uma vez que foi morto e continua no túmulo. O único que veio do outro lado, do céu, e que pode nos contar como é, pois morreu. Este é Jesus, é o único, não tem outro, tá? Não tem iluminados, né? Não existe outro nome, como diz Pedro, né? Não existe outro nome abaixo do céu pelo qual possamos ser salvos, né? O único é Jesus Cristo. E para terminar aí no Salmo 34, depois que a gente volta para fazer se alguém tiver perguntas, né? Eu vou abrir depois para perguntas, tá? O Salmo 34, 5 fala assim: olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Então, em Deus não tem confusão. Ele nos ilumina a luz do nosso entendimento, né? E João 9 também. João 1,9. Dá tempo, né, de ler. João 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Em Cristo está a luz, só em Cristo. Amém?